Já estou mostrando para vocês aqui no fundo a bandeira farroupilha, essa aqui, a verdadeira, quadrada lá, que é a bandeira farrapa da liberdade. Então, só para fazer uma diferença aqui, nesse canal que é de história, aproveitando essa curiosidade, antes da gente chegar de fato à história do episódio de hoje, essa bandeira aqui quadrada é a bandeira de fato farrapa. E nós temos também a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, que é inspirada nessa daqui, mas aí que tem aquele brasão no meio. Eu prefiro utilizar essa aqui para representar outra causa que nós também tratamos bastante aqui no canal, que é sobre o Sul livre, porque essa aqui representa a liberdade do Sul e não o Rio Grande como província. Vocês entendem a diferença? Mas as duas são nossas bandeiras, né? E devem ser respeitadas e honradas. E temos aqui desse lado também a nossa chama telúrica acesa para nos iluminar aqui nesse vídeo de história do Rio Grande de hoje. E hoje o nosso episódio ele vai ser sobre um fato bastante importante que aconteceu na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. E como eu venho dizendo para vocês, eu aqui trago histórias que vocês nem sabiam que existiam, porque os outros canais não trazem essas histórias. Os outros historiadores só falam daquelas histórias meio fake ali de Tiradentes, de proclamação de independência do Brasil, de independência ou morte, batalhas que nunca houveram. Eu trago aqui histórias verdadeiras, batalhas que existiram aqui nesse Rio Grande Velho. E hoje eu vou falar sobre uma grande batalha que possivelmente vocês não sabem, que foi entre os missioneiros, os índios, guaranis, missioneiros e jesuítas, contra os bandeirantes paulistas. Vocês souberam que existiu uma grande batalha entre esses dois lados aí, índios, missioneiros e jesuítas, e do outro, bandeirantes. E essa foi uma história muito importante, embora vocês não saibam. Ela é uma história que ajudou, inclusive, a definir o que é o Brasil hoje, o tamanho do Brasil, se o Brasil se estenderia até a Argentina ou não. Então, toda essa fronteira, ou a Argentina se estenderia até o Brasil ou não. Então, toda essa fronteira, isso aí, tudo que existe hoje, foi definido por esses fatos históricos. E essa grande batalha, Batalha do Imbororé, que aconteceu, Batalha do Imbororé, que aconteceu, ela foi muito importante nesse aspecto, até pela grandeza dela. Vocês imaginem, os bandeirantes paulistas vieram com um exército de 3.000 a 3.500 homens e marcharam para o rumo do sul e se encontraram no território do Rio Grande com um contingente de mais ou menos 4.000 indígenas, comandados por os padres jesuítas. E teve uma batalha que o resultado dela também foi historicamente muito importante, porque foi praticamente o fim dos bandeirantes, o fim das bandeiras. Pelo menos no sul do Brasil não houve mais nenhuma bandeira relevante, embora tenha havido alguma ainda para o centro-oeste, ali mais para o norte do Brasil, né? Bom, para contextualizar isso e para vocês entenderem, eu vou ter que falar um pouco do contexto aqui do Rio Grande e também um pouco do contexto do que era esse conflito entre o que eram os bandeirantes e também o que eram os jesuítas. Então, primeiramente, eu tenho que falar aqui nos outros vídeos que nós já fizemos sobre a formação do Rio Grande, que eu falei sobre as primeiras instâncias que tiveram oficiais no Rio Grande do Sul, que foi lá pelo ano de 1740, mais ou menos, ali, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Imbé, Tramandaí. Tá chegando nosso mascote aqui, nosso amigo, que saíram para lá. E eu falei também sobre como é que se formou essa criação de gado, mais ou menos por 1640, já surgiram as primeiras instâncias informais, porque o Rio Grande do Sul, olha aqui o nosso mascote chegando, está aqui, ó. Está aqui o Capiba, nosso mascote. Vocês viram no outro vídeo e ele chegou de novo. Vamos ver se ele vai deixar nós gravar. E está aqui a Chiarinha, que eu acho que vocês não estão enxergando ela. Está aqui o Capiba. Capiba, tem que gravar. Tem que gravar. Deu, Capiba. Capiba, deu? Vamos lá, vou tentar gravar, vou tentar continuar a história aqui para vocês. Então, quando a gente viu essa história do Rio Grande, vamos lembrar que o Rio Grande não estava dentro... Opa, peraí que o Capiba sentou no fio aqui. Pera aí, Capiba. Pera aí, Capiba. Capiba levou tudo por diante aqui, tem que arrumar. E a gente tem que lembrar
nessa formação do Sul, que o Rio Grande do Sul originalmente não estava dentro do território português, mas o Rio Grande do Sul fazia parte do território espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. A região portuguesa era o nordeste do Brasil, o sudeste e uma pontinha ali de Santa Catarina. A maior parte de Santa Catarina e Paraná também não estavam dentro do território, da área portuguesa, né? Bueno, mas o que aconteceu nesse contexto? Portugal tinha ali o Rio de Janeiro, São Paulo, o Nordeste, onde Portugal estava investindo mais, né? E o Império Espanhol, lá embaixo em Buenos Aires, na Argentina, que era um vice-reino. E o vice-reino do Peru, mais acima, e o vice-reino do Prata, que era com a capital em Buenos Aires. O Rio Grande, então, ficou o que era chamado continente, já na época, continente do Rio Grande, um lugar meio entre esses dois impérios. Então ele não havia muito interesse em nenhum dos impérios em ocupar esse lugar. E ao mesmo tempo era um lugar muito perigoso de colocar ali instâncias, colocar fortificações, porque era uma região que podia ser atacada a qualquer momento. Então se os espanhóis colocassem uma fortificação ali, os portugueses podiam atacar. E se os portugueses colocaram, os espanhóis atacavam, como aconteceu diversas vezes. E eu vou contar para vocês também no próximo vídeo. Toda a história dessas guerras aí. Bueno, então vamos entender, o Rio Grande, ele fazia parte da área espanhola. Só que como estava muito distante de Buenos Aires, alguns portugueses começaram a adentrar no território do Rio Grande e criar gado, algumas estâncias de gado. Só que tudo informal ainda, nada oficial. O primeiro registro que foi dado pela coroa portuguesa foi quase 100 anos depois de ocupações informais, lá por 1730, 40 mais ou menos. Vocês entendem? E ainda assim era uma área dentro da área espanhola, mesmo nesse período. Então vamos entender que o Rio Grande, ele era dentro dessa área espanhola, e as missões mais ainda, as missões jesuíticas, que hoje é ali, norte, noroeste do estado, Passo Fundo em diante, por ali mais ou menos, mas que compreende todo aquele território de Santa Rosa, São Borja, toda aquela região norte e oeste do estado, estava dentro das chamadas missões jesuíticas, que eram ocupação espanhola. E aí vamos lembrar, Sepete Araju, esse pessoal todo, eles falavam espanhol, eles estavam dentro do Império Espanhol, e não português, né? Então, quando ele fala, minha terra tem dono, mas é em espanhol. Então, por que isso é importante a gente entender? Entender que o Rio Grande estava numa fronteira, numa divisa, em conflitos, o Capiba está aqui de novo, em conflitos que se tinha entre esses dois grandes impérios, e assim foi se forjando o Rio Grande, nessa luta, né? Então o Rio Grande mesmo, ele passou ali, começou no litoral, até Porto Alegre, ali para baixo de Porto Alegre já era uma região muito mais disputada, dos campos neutrais, e o oeste todo do Rio Grande era missão jesuítica. Só que quando a gente fala nessa grande batalha, no tempo das bandeiras, eu devo lembrar para vocês que existiram duas grandes fases das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. A primeira, eu vou pegar aqui a data, para mim não passar a data errada para vocês, só um pouquinho. A primeira que começa em 1626, com o padre Roque Gonzales atravessando o rio Uruguai para o lado do Rio Grande do Sul, no caso a margem esquerda do rio Uruguai, e fundando as primeiras missões. E ali foram criados alguns povos jesuíticos que ocupavam mais ou menos o noroeste, mas também o centro do estado, ali São Borja, até Santa Maria, e há alguns indícios que se ia até mais ou menos Cachoeira do Sul, ainda tinha ali alguma atividade, tá? E essa primeira fase, ela durou muito pouco, ela durou em torno de 11 anos. Por quê? Porque ela foi bem na época do auge das entradas e bandeiras dos paulistas, e ela foi muito atacada por bandeirantes. Então, no ano de 1638, por aí, 11 anos depois, 11, 12 anos, ocorre a retirada dessas primeiras missões. Os jesuítas estavam entendendo que não estava valendo a pena ficar por ali, porque estava tendo muito ataque de bandeirantes. Então, eles se retiram novamente para a margem ocidental, para a margem oeste do rio Uruguai, saindo do Rio Grande do Sul. E eles voltariam na segunda fase das missões, que é essa mais famosa, daquelas construções que tem lá em Santo Ângelo. Vocês entendem? Então vamos lembrar, teve duas fases.
E essa batalha, né, que eu falei aqui para vocês, a Batalha de Imbororé, ela vai acontecer no contexto das primeiras missões. Então, o que havia de contexto nessa época? Os bandeirantes saindo de São Paulo, eles tinham a missão de explorar esse território do continente da América do Sul adentro, porque não havia limites ainda muito bem definidos ali. Então, de certa forma, havia uma conivência do Império Português, e até era também, a gente pode dizer, uma empreitada do Império Português na busca de ouro, de minas e de escravos indígenas. Então, dessa época ainda, a busca não era por escravos africanos, mas escravos indígenas. Mão de obra para as fazendas, especialmente do Nordeste, mas também já alguma coisa do Sudeste ali, né? Então, era uma economia bastante importante, especialmente para a província de São Vicente, São Paulo, hoje, esse tráfico de escravos indígenas, para vender especialmente ao Nordeste. Então, era uma atividade muito lucrativa para essa província. Então, saía ali de São Vicente, São Paulo, os bandeirantes, e entravam o Brasil adentro, um pouco para cima, lá, Mato Grosso, mas nessa época ainda muito ao sul do Brasil, para os rumos do sul do Brasil, tá? Atrás dos índios. Por quê? Porque do outro lado dessa história estava o Império Espanhol, que, digamos, em paralelo, o correspondente ao bandeirante que dava esse apoio para o Império Espanhol na exploração e na defesa desse território português, aliás, português, do outro lado tinha o jesuíta, que dava o apoio ao Império Espanhol. Então, embora não fosse uma força governamental oficial, eram grandes empreitadas que eram incentivadas por esses dois impérios, porque ali ia manter, de certa forma, conhecer o território, colocar posições que o sustentaram esse território, que era muito grande. Vocês imaginem para um paizinho do tamanho de Portugal, que além do Brasil todo, da América do Sul toda, porque não se tinha um conhecimento certo do que até onde ia o Brasil, ou até onde ia qualquer um desses países. Ainda estava em disputa essa área. Vamos lembrar que isso era século XVII, 1600 e pouco, fazia em torno de 100 anos que os portugueses estavam aqui no Brasil, tá? E os espanhóis também, porque a ocupação de fato do Brasil, a atividade portuguesa de fato do Brasil, começa mais ou menos em 1530. Isso aí aconteceu em 1600 e pouco, menos de 100 anos depois, né? Então, vamos lembrar que Portugal tinha outras colônias pelo mundo, na África, no Extremo Oriente, nas Filipinas, na Indonésia. Então, era um território muito grande para Portugal explorar, com um reino muito pequeno. Assim como para a Espanha também era difícil. Então, tinha essas atividades paralelas, como os bandeirantes, no caso de Portugal, como os jesuítas, no caso da Espanha, né? Então, a gente tem que entender que essa batalha do Imbororé e esse conflito entre bandeirantes e jesuítas não foi um simples conflito entre os bandeirantes que vinham de São Paulo, exploraram essas regiões no sertão do Brasil, e alguns padres jesuítas que estavam querendo fazer missões de catequese. Não era só isso. Era, na verdade, um grande conflito de ordem global, porque havia ali o interesse desses territórios, vocês entendem? Então, o que estava acontecendo nesse período dessas primeiras missões, de 1626 a 1638? Aconteceu que, nesse período, ainda havia uma União Ibérica, a chamada União Ibérica entre Portugal e Espanha. Só que isso causava muito conflito, porque Portugal não estava gostando desse domínio que ele estava tendo sobre a Espanha, vocês entendem? E aconteceu que os bandeirantes, quando eles adentravam no território dos jesuítas, eles criavam um conflito com essa outra força, com essa outra ordem jesuíta. E eles escravizavam e matavam indígenas. Então, os jesuítas, que estavam representando o Império Espanhol, nesse momento estavam até no lado mais forte, porque na União Ibérica, Portugal fez parte da Espanha. Então, se reuniu todas as colônias, né, num único grande império mundial. Então, os jesuítas conseguiram, primeiramente, uma condenação desses ataques dos bandeirantes aos índios frente ao Papa. Então, o Papa fez uma condenação dizendo que não podia ser feito isso, porque era desumano, enfim, né? E depois os jesuítas também conseguiram uma ordem direta do rei de Espanha, rei Henrique de Espanha,
para que os jesuítas e os indígenas fossem reforçados com armamentos para poder resistir aos ataques. Então, o vice-reinado do Peru e também o vice-reinado de Buenos Aires, do Prata, poderiam fornecer armamentos para reforçar isso. Então, já no final da União Ibérica, que Portugal estava se revoltando, se libertando da Espanha, houve uma grande bandeira saída de São Paulo, na qual foi reunido 3.500 soldados bandeirantes, rumo às missões jesuíticas, ali oeste de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e também Argentina e Paraguai, né, para capturar índios, porque o rei de Espanha declarou que os bandeirantes não podiam fazer aquilo. Só que nesse momento Portugal já estava se libertando. Então houve uma grande reunião na Câmara Municipal de São Paulo, porque condenando essa monção do rei de Espanha e do Papa contra os ataques dos bandeirantes das missões, porque a atividade de escravidão e de captura de indígenas era muito importante economicamente para a província de São Paulo. Então a Câmara de São Paulo aprovou uma grande campanha, né, uma grande expedição. Imagina a estrutura de uma expedição para 3.000 e poucas pessoas adentrar um território, né, para atacar as missões jesuíticas. Então, até como uma forma de mostrar que eles também estavam a favor de Portugal e contra a Espanha, nesse momento de libertação de Portugal, né? Que isso ecoava nas colônias dos dois impérios. Então saiu de São Paulo essa grande expedição, esse grande exército. Só que os jesuítas já estavam sabendo disso, já estavam sabendo dessa circunstância. E se prepararam mais ou menos ali no território do norte da Argentina, onde é Misiones, com esse exército. E aí vamos lembrar, a Batalha de Embororé, ela aconteceu, tá, no ano de 1641. Tá, 1641. Ou seja, 3 anos depois da qual a província, as missões do TAP, no centro do Rio Grande do Sul, foram destruídas pelos bandeirantes. Então, vamos lembrar o que eu disse para vocês aqui. Em 1626, Padre Roque Gonzalez funda as primeiras missões no Rio Grande do Sul. Só que apenas 11, 12 anos depois, em 1638, de tantos ataques que eles sofreram, eles tiveram que se retirar do Rio Grande do Sul, porque estavam sofrendo esses ataques, então não valia mais a pena, estava muito perigoso. Então, 3 anos depois, eles reúnem forças, tanto desses indígenas que estavam no Rio Grande, como outros que estavam na Argentina, Santa Catarina, Paraná, e reúnem um exército ali mais ou menos no norte do Rio Grande do Sul, no norte da Argentina, oeste de Santa Catarina, por aquela região, para enfrentar esses bandeirantes e dar fim a esses ataques, a essas perseguições, né? E aí eu tenho que fazer um parênteses aqui para vocês verem como a história se conecta. No ano de 1634, o padre jesuíta Cristóvão de Mendonça Orellana, ele traz o gado para o Rio Grande do Sul. Primeira vez que é criado gado no Rio Grande do Sul, 1634. Então se cria gado ali durante 4 anos, muito gado é trazido das outras missões, e é criado gado nessas missões jesuíticas do Rio Grande do Sul até 1638. Só que quando os bandeirantes atacam essa primeira fase das missões, o gado fica ali perdido. E ele se espalha pelo Rio Grande do Sul e começa a criar uma raça de gado, cimarrão, que se chama, que é uma raça criouda, uma raça que ela é bruta, forjada pelas intempéries do tempo, e espalhada por todo o continente do Rio Grande. E logo se formam as chamadas vacaria do mar, que é aqui na Lagoa dos Patos, na beira da Lagoa dos Patos, mais ou menos, e a vacaria da serra, nos campos de vacaria, nos campos de cima da serra. Então, em 1640, ou seja, 2 anos depois, já há relato das primeiras instâncias de criação de gado portuguesas no território do Rio Grande. Por quê? Como os indígenas foram embora, os missioneiros foram embora, e deixaram o gado crioulo, chucro, se formou a primeira atividade econômica, que é, os portugueses entravam no continente, caçavam esse gado chucro e criavam ali as suas estâncias, e passavam a levar esse gado para vender em Sorocaba, Curitiba, porque dali iam para as Minas Gerais e para o Nordeste, vocês entendem?
Ainda aqui eu acho que era a fase do Nordeste, não era nem ainda as Minas, né? Então, olha só, isso tudo informal, porque o governo português não podia conceder cessão de terra dentro desse território. Isso era um território ainda sem dono, inóspito, perigoso, vocês entendem? Então não podia conceder ainda terras formais, mas já em 1640 os primeiros resíduos de atividade. Só 100 anos depois que nós vamos ver as primeiras instâncias oficiais, como eu falei no litoral do Rio Grande do Sul, em Betra, Mandaí e também Porto Alegre, naquela história que está no canal aí, do fundador de Porto Alegre, Jerônimo de Ornelas, que foi dos primeiros também. Ele já criava gado há muito tempo, mesmo antes de receber o registro da estância dele. Então uma coisa leva a outra. O abandono das estâncias missioneiras leva às primeiras estâncias de gados pelos portugueses, vocês entendem? Bueno, e aí vamos entender então esse contexto. Como foram destruídas as primeiras fases das missões, então esses indígenas se reúnem para se defender dessa grande expedição paulista, bandeirante, que vem vindo rumo ao sul, e eles se reúnem ali no norte do Rio Grande do Sul. E outra, esse padre Orediana, o Cristóvão de Mendonça Orediana, ele inclusive morre no Campo dos Bugres, e hoje é Caxias do Sul. Então ali talvez já estava com plano de implantar alguma missão, ou já tinha criação de gado, você entende? Levou para criar gado naqueles campos onde hoje é Caxias do Sul, né? Então, esse exército de São Paulo que vem vindo, faz com que os jesuítas, reunidos com os missioneiros guaranis, reúnem esse exército. Então, eles já têm algum armamento concedido por Buenos Aires e também pelo vice-reinado de Lima, no Peru, que eu não sei se chegou a enviar algum armamento formalmente, pelo menos é o que se sabe. Mas então, quando essas bandeiras chegam ali na região, já são interceptados pelos primeiros batedores guaranis, que retornam ao sul, ali de barco pelo rio Uruguai. Então os bandeirantes vêm vindo. E quando chegam mais ou menos aonde hoje é o município ali de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, acontece uma grande batalha, mais ou menos fluvial e mais ou menos terrestre, entre esses grupos. E nessa batalha os guaranis já com certo armamento, mas também os bandeirantes que vinham vindo com seus armamentos. Então tem uma grande batalha ali, em que os bandeirantes são obrigados a fugir para os matos e retornam apenas 100 e poucos para São Paulo, dessa expedição, que foi um desastre para os bandeirantes. E durante essa batalha, uma batalha de bastante sanguinária, que foi com canoas na água e também por terra, esses indígenas, esses bandeirantes, e os bandeirantes também traziam algum reforço indígena tupi, que enfrentam os guaranis nessa batalha. Então, tupis enfrentaram guaranis aí também, embora os guaranis sejam também um ramo tupi, né? Então, nessa batalha sanguinária, com lanças, com arcabuzes, com armas rudimentares, vão lembrar que não tinha pólvora e arma à vontade. Então, nisso, ela foi muito na espada, na adaga e na lança desses indígenas, dos dois lados, dos bandeirantes mestiços também, né? E os padres comandando ali. E também existiam alguns oficiais enviados pelo Império Espanhol com mais experiência em guerra. Isso fez com que os indígenas guarani também pudessem resistir melhor. Então, nessa batalha sanguinária, há mortes e muitas mortes para ambos os lados. Mas o resultado é que os paulistas levam a pior, restando 100 e poucos, os restos se escondendo nos matos, e faz com que eles tenham que retornar numa grande derrota para São Paulo. E o resultado consequente disso foi um resultado, inclusive, geopolítico de ampla extensão, fazendo com que praticamente não houvesse mais, extinguindo as bandeiras no sul do Brasil, e fazendo com que todo o território do norte da Argentina fosse consolidado para o lado espanhol, e não mais português. Porque se fosse ao contrário, e os bandeirantes houvessem vencido, nada impediria deles adentrar o que hoje é o norte da Argentina e anexar também aquele território. Vocês entendem a importância geopolítica dessa disputa entre esses dois impérios que essa batalha ocasionou? O resultado é praticamente o fim da era, da grande fase das bandeiras, havendo depois alguma pequena bandeiras para o norte do Brasil ali, e consolidando esse posto dos jesuítas, fazendo com que nessa batalha, onde houveram em campo ali mais ou menos em torno de 7, 8 mil pessoas em campo, né, nesse território espalhado, porque não foi uma batalha exatamente como a gente está acostumado, como, por exemplo, foi
a de Poncho Verde, ou a do Seival, que cavaleiros se enfrentaram. Não, foi uma batalha mais espalhada num território, sendo também por água e por terra, fazendo com que se consolidasse ali os jesuítas e que os bandeirantes tivessem que retornar e acabasse essa exploração do sul. Então isso permitiu que, tempos depois, 40 anos depois, os jesuítas retornassem na segunda fase das missões para o Rio Grande do Sul, nessa fase dos 7 povos, que é a mais famosa que a gente conhece. Você entende? Então esses foram os resultados dessa batalha, dando uma consolidação para a Espanha, acabando com as bandeiras, e fazendo com que fosse mais ou menos definido esse contexto no sul, com que depois os jesuítas pudessem implantar a segunda fase das missões, sem mais agora a presença dos bandeirantes. Já não existiam mais bandeirantes nessa segunda fase das missões jesuíticas, que é as missões dos 7 povos. Entende? Os 7 povos não foram atacados por missões, embora depois nós vamos mostrar que houve uma guerra, Portugal e Espanha unidos contra os 7 povos. E houve uma grande batalha também, tempo de Sepete Araju. Mas isso aconteceu muito tempo depois, você entende? E claro, a disputa continuou. Não que os espanhóis tivessem vencido definitivamente, porque ali no litoral do Rio Grande do Sul, onde desce, né, no litoral, Porto Alegre, o centro do estado, e também a questão de Rio Grande, os portugueses continuariam avançando por ali, e a disputa continuaria por ali. E os espanhóis também atacariam por ali. E houve depois uma grande guerra ali, em que Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, até Angola, lutassem juntos numa guerra contra a Espanha. E eu vou falar no próximo episódio. Mas essa questão da batalha do Imbororé, que ela aconteceu, foi essa mais ou menos as circunstâncias. E aqui eu falei para você sobre os bandeirantes, o que eles eram, essa representação para o Império Português, os jesuítas, essa representação para o Império Espanhol, e esse grande contexto global que envolvia essa disputa por esses vastos territórios da América do Sul, você entende? Que ainda não estavam definidos. Então esse foi o contexto, e esse foi a vitória dos jesuítas, mais ou menos onde hoje é o município de Porto Xavier, no norte do Rio Grande, que marcou essa fase da história das bandeiras dos jesuítas. Então o nosso vídeo de hoje seria esse, curtam, compartilhem, e vamos para o próximo. Eu vou deixar uma playlist com nossos vídeos de história aqui. Até mais.